Vamos começar por onde nós paramos. Sim. Lá em Itacarambi, 2 anos atrás, você me falava, ó, no Atlético Mineiro, nós peneiramos lá no Sul, no Rio Grande, Santa Catarina, um atleta. Ele foi encaminhado para o Atlético Mineiro, nós demos toda assistência, formamos, e ele está em processo de consolidação no Atlético, e logo, logo você vai falar dele aí, no time principal, que está na seleção. Isso aconteceu, não aconteceu, quem é o atleta? Conta na sua versão aí, a carreira do Alisson. Justamente, é o Alisson Santana, né? É um menino muito simples, que veio lá do Rio Grande do Sul, tem uma história muito bonita no futebol e está há 5 anos no Atlético Mineiro, chegou lá com 14 anos, fez a sub-15, a 17, a 20 e hoje, com 18 anos, ele já estreou no profissional do Atlético, já estreou em Libertadores também, né? E hoje o Alisson não é mais uma promessa, o Alisson hoje é uma realidade. Já pegou a seleção brasileira sub-20, deve, acreditamos que deve pegar novamente uma nova convocação, né? E está aí hoje, jogou antes de ontem contra o Fortaleza, teve um tempinho parado em função de uma lesão, mas voltou muito bem aí contra o Fortaleza e amanhã vai estar em campo contra o Vasco. Ô André, e de lá para cá, trabalho seu com futebol, obviamente. O que é que você tem a narrar para a gente, de novos atletas que você tem trabalhado e essa prospecção que você está fazendo aqui hoje? A gente trabalha numa linha um pouco diferente da maioria das empresas aí. Nós trabalhamos com poucos jogadores, mas nós trabalhamos com a formação do atleta em todos os sentidos. Porque nós trabalhamos com somente com atletas que têm uma perspectiva, a projeção de um dia jogar na Europa. Porque eu, como tenho sociedade de parceria com o Gomes, que foi o goleiro do Cruzeiro, né? Então a gente tem um acesso muito fácil ao mercado europeu e a gente trabalha então nesse nicho aí. Então por isso a gente trabalha com poucos jogadores, mas procura trabalhar com um nível de excelência, né? E a gente está sempre atrás porque a meninada tem que entender que não nasce pronto um jogador desse, ele tem que ser preparado. Ele tem que ser encontrado num lugar que nem esse, no final de tarde, né? No início de noite, como quem não quer nada, e daqui a pouco se descobre alguém aí tem que lapidar. Aí tem que trabalhar várias frentes dele, que é para fazê-lo chegar no nível que se espera. Você começou a tocar nisso que eu ia perguntar. Você fala em excelência para futebol europeu. Que diferença é da excelência para o europeu para o brasileiro? Ah, tem sim. Ah, são várias coisas. O futebol europeu, ele está muito mais avançado do que o brasileiro. Basta ver que a gente não consegue mais ganhar Copas, né? E ele está baseado em quê? Os pilares dele é muito trabalho, é uma disciplina tática muito grande que o jogador brasileiro tem que aprender, né? O jogador brasileiro também tem que entender que ele tem que trabalhar muito, muito a parte física, a parte técnica que ele tem que ser desenvolvida. Não adianta só ele ter o dom e não desenvolver. Sem a condição física aprimoradíssima, ele também não chega lá. E a mentalidade. O mental é diferente. Vai para a Europa, os hábitos são outros, os costumes são outros, as exigências são outras, as atitudes têm que ser outras. E lá a coisa é menos paternalista. O Brasil, os clubes e a sociedade como um todo é muito paternalista com o jogador. O jogador brasileiro, ele é um popstar, ele é uma celebridade. Isso não faz bem não para o jogador. Ele se deslumbra muito facilmente e ele tira o foco muitas vezes do campo para as coisas extra-campo. E aí ele não vira. Eu estava observando uma entrevista do Kaká esses dias. O Kaká é um atleta brasileiro que acabou sendo eleito na década dos anos 2000, a primeira década, o melhor do mundo. E ele dava informação interessante como é que ele mudou a concepção dele de jogo quando ele buscou profissionalizar e depois o mercado europeu. Ele falava que um atleta como ele joga, ou qualquer outro atleta, ele fica no máximo 1 minuto e meio a 2 minutos com a bola o jogo inteirinho. Então ele tem que aprender a se posicionar, se deslocar, participar do jogo muito sem bola, para poder, aí sim, ele entender a dinâmica do jogo e ser um elemento, né, que tenha destaque nas partidas, e no caso dele, como foi a seleção brasileira, melhor do mundo, liga, etc, etc. Passa um pouco por esse conceito também, André?
passa totalmente por esse conceito, porque ele tem toda a razão, o jogador, a bola passar nos pés dele, óbvio que depende da posição dele, né? Dentro do time. Mas no geral é isso aí, é 1 minuto e meio, 2, 3 minutos, no máximo que a bola passa, toque, o que um jogador toca na bola. Mas, e aí vai dizer, bom, mas é nessa hora que eu tenho que aparecer, que eu tenho que mostrar o que eu sei. Não, não, não. Futebol hoje, considerando esses poucos minutos que a bola passa pelo pé, o que ele faz do restante do tempo? Não pode ficar parado assistindo, ele tem que participar sem a bola. Então, as avaliações hoje, quando os meninos vão para o clube, aí daqui a pouco o menino acha, ou a família acha, não, mas ele deu lambreta, ele deu meia-lua, ele deu caneta, ele fez 5 gols e não foi aprovado. Por que não foi aprovado? Porque ele sem a bola ele não soube se comportar. Ele não entendeu que o futebol hoje é muito mais sem a bola, é muito mais tático, é um jogo de xadrez, né, do que ele com a bola. Então, ele não vai conseguir jogar num futebol de alto nível. No Brasil já é bem difícil, na Europa nem se fala. Se ele não tiver a consciência do que é o futebol hoje. Agradecendo você já de antemão, André, pela paciência com a gente, pela atenção sempre que a gente se encontra. E falávamos aqui o Célio, ó, estamos aqui com o André, pode no futuro sair coisa boa, avançar. Tenha mesmo pretensões de que o trabalho continuar aqui com o Célio e também ali com o Birosca, que é das letras do CWE, que é o Edmar. Né? Tenho sim, tenho porque eu particularmente tenho um apreço pelo norte de Minas, acho que é uma região bastante sofrida, né? Dificuldade de clima, é uma área de Minas Gerais, aí, principalmente, quanto mais para o norte, mais difícil a vida ali. E é justamente desses lugares que a gente tira muitas vezes os grandes atletas. Né? Porque para virar jogador, meu amigo, o cara tem que nascer talhado para passar trabalho. Porque a maioria se mira e quer ser jogador por causa daqueles que estão no topo da cadeia ganhando muito dinheiro. Mas os meninos têm que entender que aqueles ali são 3% de toda a cadeia de jogadores que existe por aí. 3% é que estão nesse alto nível. Mas a maioria deles saiu desse tipo de situação. E eu acredito muito aqui no potencial do pessoal do norte de Minas. Obrigado, então, pelo papo. Boa estadia aqui entre nós. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Aí, um papo então bom com o André, esclarecedor, trazendo um pouco mais de informação para aquele atleta que quer seguir em frente, que buscar um espaço nas escolinhas de futebol aqui na região. É o Demax, aqui no campo do bairro Vila Jussara, para o Monte Castelo Esportes.